Então, esse estudo mostra que a gente pode criar estratégias nutricionais para maximizar a hipertrofia. Porque, por exemplo, digamos, vamos pegar aqui o Adam e outros colegas, o Muzi, gostam muito de treinar às 6 horas da manhã, porque não tem outro horário. 5, 6 da manhã. Cara, para um cara desse treinar 5, 6 horas da manhã e ter massa muscular, ele tem que criar uma estratégia nutricional muito boa, senão não vai rolar. Sim? Então, tem como criar um ambiente mais anabólico. Olha, o ideal, por exemplo, para uma pessoa que vai treinar 6 horas da manhã, seria acordar 4h30 e comer frango e arroz. Mas eu pergunto, quem é que vai fazer isso? Vai ser difícil, né? A gente tem que pensar o que a gente vai fazer para essa pessoa aproveitar o treino, senão... Professora, teve uma pergunta aqui, está bem relacionada ao conteúdo, que foi do Dr. Guilherme. O cara que faz a refeição antes de dormir, poderia treinar logo de manhã, estendendo o jejum? Com certeza, Guilherme. Aí é essa brincadeira aí que nós estamos pensando, porque se a gente fosse pensar nesse cliente que, por logística, já vai acordar direto e vai cair para dentro do treino para comer depois, ele estaria mais protegido dos efeitos negativos de ficar muitas horas sem se alimentar. Então a resposta é sim. Com certeza, ele poderia treinar em jejum, não ter problema com o jejum se ele criasse uma condição prévia. Porque o pessoal me pergunta muito isso, fala assim, professor, eu tenho que comer carboidratos antes do treino? Não necessariamente. Você pode ter comido carboidrato em 2 refeições anteriores e não comer carboidrato antes do treino, que você consegue chegar no treino com glicogênio muscular. Porque o pessoal confunde muito refeição pré e pós-treino como se fosse o centro da dieta. A importância toda está em cima do que eu vou comer antes e depois do treino. Mas, na verdade, se você teve carboidrato em outras refeições, você não chega para treinar com músculo sem glicogênio, você chega para treinar com músculo com glicogênio, independente se você comeu carboidrato antes ou depois. A opção de colocar o carboidrato antes, depois, aí ela tem outras prerrogativas, mas você não chega sem glicogênio para treinar de manhã, mesmo que você vá em jejum, se durante a noite você criou uma condição para ter glicogênio no treino da manhã. Renato, nesse estudo, qual foi a proteína que eles acharam melhor resultado? Todas deram a mesma coisa. Uhum. Lembrando que não foi um estudo, foi uma revisão, né? Então eles compararam as fontes de proteína dos diversos estudos. Frango, whey, caseína e tal, e eles viram que o pico anabólico, o pico de síntese proteica, a duração da síntese proteica foi muito parecida. Mais em relação à quantidade do que... Isso, mais a relação de bater os 40 do que de onde veio os 40. Mas durante o dia, eu acho que a importância começa a aumentar, principalmente pensando em esvaziamento gástrico e fome. Se a gente come uma tilápia, por exemplo, que é uma proteína que tem pouquíssima gordura e um pico, uma digestibilidade muito rápida, por mais que você bata os 40, daqui 30 minutos você está com vontade de assassinar alguém, que dá muita fome, né? Eu falo por mim, porque quando a gente vai fazer a preparação para competir, nas últimas semanas a gente começa a aumentar muito a ingestão de carnes mais limpas, entre aspas, né? Por exemplo, a tilápia, e cara, dá uma fome desgraçada, não sei, o Márcio, as experiências que eu tive assim, dá vontade de chorar. Porque você comeu, você fala, eu comi 40 gramas de proteína. Cara, da meia hora você está morrendo de fome. Muito difícil. Bem diferente de... Eu lembro que quando eu comecei a voltar a comer peito de frango, que é uma carne assim... Não é lá essa carne super prazerosa. Eu comia frango como se estivesse comendo filé mignon, assim, cara. Nossa, que frango gostoso! Só porque eu ia ter fome mais depois, sabe? Então é um negócio que realmente afeta diretamente a saciedade, o comportamento alimentar. Eu acredito que para quem não seja atleta, o planejamento nutricional ele deva estar pautado nisso. Porque o atleta ele ainda aguenta. É um cara que já sabe que vai passar pela situação difícil. O cara que não é atleta, se ele tiver fome muito precocemente, ele vai acabar atacando a comida. E aí fura tudo, né? Nosso esquema. Tá bom?